E na Vetex eu sou responsável pela infraestrutura, mas hoje a gente não vai falar de infraestrutura da Vetex. Eu estou aqui para conversar com a Natasha Livdinov, que é a Head de Shopping and Payments na Google para a América Latina. E a gente vai bater esse papo, e eu espero que seja descontraído e informativo para vocês, falando um pouco de vários aspectos da jornada de compra. A Natasha, além de Google, tem experiência de mais de 20 anos no mercado, atuou na Itaú e a McKinsey. E eu vou convidar ela para subir ao palco para a gente conversar. Natasha, por favor. Oi, Gustavo. Boa tarde a todos. Obrigado, Natasha. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, sim. Perfeito. Obrigado. A minha primeira pergunta para você, Natasha, você pode explicar um pouquinho o que as pessoas compradoras, o que as pessoas estão comprando, têm feito de diferente nos últimos anos? O que tem mudado na jornada de compra, da tua perspectiva? Tá. Deixa eu compartilhar um pouco com você o que a gente vê nas nossas soluções de shopping e nas nossas soluções de pagamento, tá bom? Na parte de shopping, o que acontece? A gente tem notado alguns indicadores que a gente acha que são interessantes. Basicamente, 60% das compras ainda acontecem no mundo offline. Mas a gente vê que 40% dessas jornadas estão começando na internet, né? E isso para a gente tem várias consequências. Quando a gente olha a solução de shopping do Google, o nosso objetivo principal é que o usuário encontre o produto que ele está buscando, tá? E o que a gente vê que faz a diferença nesse momento são duas coisas. Primeiro, ter os detalhes suficientes do produto. Porque aí, quanto mais informação a gente tem daquele produto, a gente consegue entregar 20% mais de leads para o varejista, né? A gente não é um marketplace, a gente simplesmente localiza o produto e entrega o lead para o varejista. Então, a gente acha que é importante essa questão de você ter os dados, que é muito mais do que simplesmente uma descrição e uma foto. É uma descrição, uma foto, um custo de frete, o tempo de entrega, se tem disponível estoque em alguma loja que você tenha e assim por diante. E esse é o segundo tema, né? A gente também vê que essa experiência precisa ser omni, ela precisa acontecer no online e precisa ir para o mundo físico. E ali os temas de aonde tem inventário, para que a gente consiga desde mostrar para ele qual que é o lugar mais perto onde ele encontra um secador de cabelo, ou colocar no mapa para ele, né? Então aqui o produto que você procura está aqui no Google Maps, nesse espaço, etc. Tem sido super importante, tá? No lado de pagamentos, eu acho que a mudança tem sido incrível também, né? A gente vê não somente as carteiras digitais e os bancos digitais tomando uma importância muito grande, mas também a gente vê os novos meios de pagamento que tomaram conta do ambiente online e do mundo físico também, né? O Brasil vem crescendo numa velocidade impressionante, o nível de digitalização de pagamentos, e a verdade é que a gente vê essa tendência continuando, inclusive com Pix. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso, né? Você falou de Brasil um pouco diferente. Isso se replica também na América Latina como um todo? Tem alguma coisa diferente na América Latina com relação ao global? Na América Latina, a gente tem algumas coisas que eu acho que são mais acentuadas. Primeira coisa é que eu acho que a gente vê as carteiras liderando essa digitalização de pagamentos lá, com muitas soluções locais, né? Então, assim, a força do Mercado Pago na Argentina, com os códigos QR em Closed Loop que eles fazem, Spin by Oxxo no México, e Yape, né? Então, todos esses bancos digitais tomando muita força. A segunda coisa que a gente vê também na América Latina, eu acho que o regulador no Brasil, com o Pix, encontrou um caminho muito eficiente de muito sucesso. E a gente vê os reguladores muito ativos nos países da América Latina também, buscando alternativas semelhantes ao Pix para conseguir uma digitalização. Quando a gente olha para o continente, a gente imagina que essa tendência de mais pagamentos digitais vai continuar e se manter na região de forma super forte. E para a gente, quando a gente olha como o Google, a maior parte dos telefones que existem na América Latina são telefones Android, né? Então a gente está de perto lançando as soluções que a gente tem justamente para conseguir fomentar toda essa digitalização. Então, como que isso fala com verticais específicas, né, na sua visão, que tem acontecido? O que está mudando, por exemplo, no varejo? Aí você está falando, né, de América Latina, os reguladores buscando, além do Brasil, algo semelhante ao Pix.
E aí você fala da utilização de Android. Como que isso se junta, esses reguladores buscando alternativas, possibilidade de Android e também um pouco de especificidades, digamos, no varejo ou em outras verticais? Como que essas três coisas em conjunto têm se falado na sua visão? Olha, eu acho que até vale a pena separar o que é o mundo físico do mundo online, tá? No Google, na parte de pagamentos, a gente tem dois grandes produtos, tá bom? O primeiro é a carteira do Google, que basicamente é a carteira que está nos celulares Android, que você carrega seus telefones e usa para pagar por aproximação. O segundo produto é o botão Pagar com GPay, que ele vai no mundo online e ele aproveita essas credenciais para assinar as transações, tá bom? E a gente tem comportamentos muito específicos relacionados a isso. Na carteira do Google, o que a gente tem visto é que depois que o cartão é digitalizado, ele passa a ser usado de forma muito mais intensa. E ele passa a fazer parte do dia a dia do usuário. Então, não é simplesmente mais dinheiro gasto naquele cartão. São muitas mais transações até de um ticket menor, que nos leva a pensar que ele está trocando transações que antes ele fazia em dinheiro para fazer com a carteira do Google. E a outra coisa que a gente tem visto é o tipo de estabelecimento onde ele usa o cartão. Então, ele passa a usar o cartão em ambientes onde você vê que são compras do dia a dia, né? Então, alimentação, farmácia, gastos diários, transporte e assim por diante. Então, tudo isso no mundo físico. No mundo online, a gente tem olhado com muito cuidado para o que acontece com o acesso ao crédito, porque ele acaba determinando qual que é o meio de pagamento que o usuário vai usar, tá bom? E explico por quê. O acesso a crédito é limitado e o brasileiro de classe média, ele usa o seu crédito para parcelar as compras. Como ele precisa do limite de crédito do cartão para fazer o parcelamento de compras, ele prefere não usar o crédito nas compras do dia a dia, para não comprometer esse limite e para ele conseguir depois gastar e fazer as parcelas dele. Isso tem bastante consequência, eu acho que para quem está oferecendo uma solução de varejo online, porque de alguma forma você precisa levar recursos para que ele possa acessar o dinheiro que está na conta corrente, não o limite de crédito. Você precisa ter alternativas ao cartão de crédito que ele tem na carteira para que ele não comprometa esse limite e ele consiga usar nas compras de alto valor para parcelar, né? Obrigado, isso é ótimo. Acho que é um insight super importante. Obrigado por compartilhar, não tinha pensado nisso. Como que você vê as pessoas reagindo a anseios ou, digamos, talvez receios com relação à fraude? Tanto em quem está implementando essas soluções, tanto como o consumidor, a consumidora na ponta. Eu acho que no consumidor tem um processo de educação. E uma das coisas que acaba ajudando bastante toda a digitalização é a conveniência que traz, né? Sim, existe um receio, sim, você vai buscar as senhas, né? Soluções como a do celular, que vão pedir uma senha a cada acesso, etc., elas trazem um pouco mais de segurança. Mas, de qualquer maneira, eu acho que no consumidor a gente tem um processo de educação. Uma das coisas que não fica claro, mas eu acho que é parte da nossa lição de casa quando a gente está construindo essas soluções, é aproveitar os recursos que a gente tem por ter uma solução que está no celular e depois como a gente leva isso no online, né? Então, se eu pego, por exemplo, o conjunto de serviços que a gente tem no Google, a gente vai digitalizar o cartão na carteira do Google num processo bastante robusto de tokenizar essa credencial. A gente guarda essa credencial no elemento seguro do telefone e o telefone fica super bacana, você consegue aproximar e pagar. Essa conveniência que você vê do lado do usuário. Quando você vai do lado do varejista, fica muito mais interessante. Uma credencial que foi tokenizada, a gente usa ela para assinar uma transação online. E, de repente, o varejista consegue oferecer débito numa solução que não tem redirecionamento, numa solução que não pede senha, que não fere a conversão. Você consegue fazer transações onde a liability é do emissor, não é do varejista. Tudo isso porque, como a gente começou o processo na carteira digitalizando essa credencial, a gente consegue aproveitar depois essa credencial do outro lado. Como que você recomenda o pessoal que está aqui começar? O que a gente faz primeiro? Como que a gente prioriza a adoção? Você falou um pouco, né, de offline e online. Ainda tem muita compra, né, muito consumo offline. Aí você dividiu um pouco ali com a gente a experiência diferente, né, de Android e no offline.
Como que você recomenda a gente começar? Olha, eu acho que tem lições de casa diferentes para quem tem um comércio físico e para quem tem um comércio online. No comércio físico, eu acho que ter as opções de pagamento na maior diversidade e fomentar o uso da carteira, das carteiras digitais ou de qualquer solução que ele tenha no celular, de modo geral, ajuda. Eu acho que a gente viu já muito desses comportamentos, né? A pessoa deixou o cartão em casa porque não pensava fazer uma compra grande naquele dia. O celular ele não deixou, e provavelmente o celular ele tem ele na mão na hora que ele está passando no caixa do comércio. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que ter certeza de que a aceitação está funcionando, saber como fazer, incentivar o cliente a usar o seu celular no momento que ele está pagando, favorece principalmente se você tem uma compra por impulso, né? Onde ele não necessariamente se programou para aquele item. No online, eu acho que o tema que a gente falou de não somente ter as transações de crédito, mas de também ter acesso aos recursos da conta, ele é importante. Em um momento, o boleto foi o caminho para fazer isso. Agora, o Pix e o débito também são possibilidades. E eu não acho que tem clareza de que tem formas seguras de você fazer débito online, né? Você pode colocar uma solução como a do GPay, por exemplo, e você vai ter liability shift para o emissor, né? Então, existem caminhos para você dar acesso a esses recursos, garantir que você tenha essas vendas e fazer isso com segurança e de forma protegida como varejista. Depois do começo, né, digamos aí, acho que tem alguém aqui que está no meio da jornada. Você tem alguma coisa para compartilhar? Como é que a gente mede sucesso? Olha, a gente tem olhado com vocês, a gente tem uma integração com vocês que eu acho que é uma das melhores que a gente tem. Me parou um varejista enquanto eu estava vindo para cá, me falou que foi mais difícil convencer a liderança a habilitar o botão do que habilitar o botão em si, né? Eu acho que vocês fizeram ali um trabalho incrível. E o que a gente vê é que depois que você liga o GPay, você tem aumento de conversão, tá? Acima da média, e uma redução significativa de fraude, chargebacks, benchmark de mercado. A gente vê isso nos varejistas que a gente tem integrados com vocês e a gente vê isso nos varejistas que estão integrados por outros caminhos também. Então, realmente fazer a implementação, avançar, começar com os cartões tokenizados, que são esses que entraram pela carteira do Google, continuar com os cartões que estão guardados no ecossistema do Google. A gente, para a conveniência do usuário que está usando a solução, quando ele vai no botão, quando ele vai na carteira, a gente mostra todos os cartões que a gente conheça, para que ele não precise digitar. Então, ir crescendo e oferecendo cada vez mais credenciais é a forma segura de fazer isso. Tá? E os resultados aparecem na conversão e na redução de chargebacks. Você tem mais alguma sugestão para a nossa audiência aqui, além de você descobrir um pouco os primeiros passos que a gente pode fazer no offline e no online, a gente discutir um pouco de já está implementando como medir sucesso, e no contínuo, como a gente pode otimizar? Tem alguma sugestão de como melhorar essa área? Olha, nossa experiência, eu acho que isso todos os varejistas que têm uma operação online provavelmente fazem, então acho que não vou contar nenhuma novidade aqui. Mas você precisa acompanhar e cuidar, né? Você precisa ter um monitoramento constante do que está acontecendo, olhar como é que estão se comportando aprovações, chargebacks, na ponta da unha, no diário realmente, no minuto a minuto, e reagir rapidamente. Eu acho que a maior parte das ferramentas estão ali, estão disponíveis para você poder operar com segurança. Então, ter certeza que você tem a implementação das últimas versões, que você tem a solução completa, que você está monitorando e está aproveitando o máximo, é o mais importante ali. Obrigado. Você pode falar um pouquinho de cases de sucesso para a gente? Quem já está no meio da jornada, talvez alguém de começo de jornada, alguém de fim de jornada, não precisa necessariamente alguém utilizando o VTEX. Olha, para a gente, eu acho que o primeiro que a gente tem é a implementação que a gente fez com vocês, né? Eu acho que vocês conseguiram fazer que habilitar esse botão fosse tão fácil que a gente viu a quantidade de comércios crescer de 50 para 1.500, uma coisa absurda assim em alguns meses, né? Então, realmente fazer uma implementação que seja muito simples para a gente é uma das coisas vitais.
E a outra coisa que a gente tem conseguido fazer é, quando a operação está redonda, a implementação está performando bem, com boa taxa de aprovação, a gente tem feito muitas promoções, inclusive, para incentivar, né? Então, acho que na última Black Friday a gente atuou muito forte com alguns varejistas como McDonald's e iFood. A gente tem tido, na verdade, uma receptividade boa e o interesse dos varejistas de colocar a solução porque ela performa bem e confiança de colocar e promocionar a forma de pagamento. Além de, claro, não desabilitar a integração, alguma coisa que você aprendeu nesse trabalho com varejistas ou, enfim, outros clientes que você diria, não vai por esse caminho aqui, não, a gente já sabe que isso aqui vai causar problema, vai gerar confusão, algumas práticas para a gente evitar? Olha, eu acho que esse tema que eu estava falando para você, do monitoramento na ponta da unha, do que está acontecendo, foi um aprendizado no processo de expansão, tá? Como a solução, de modo geral, performa bem, a tendência é você querer ligar e deixar. E o que a gente tem visto é que os melhores resultados aparecem quando se acompanha de perto o que está acontecendo e você consegue aproveitar as credenciais. Outra coisa que ajuda bastante é o posicionamento que você dá para essa credencial, né? Então, acho que como é que você vai oferecer essas soluções no momento do checkout e direcionar o cliente para que ele use aquela credencial que é mais conveniente para você como varejista, é também um ponto importante que precisa ser olhado. Obrigado. Mais alguns outros pontos de consideração, alguma coisa para compartilhar com a gente? Eu acho que, na verdade, a mensagem para mim principal é o fato de que essas opções estão disponíveis, né? Eu, pessoalmente, no trabalho e na função que eu tenho dentro do Google, está muito orientada a gente ter cada vez mais transações digitais disponíveis, né? A digitalização nos favorece, faz com que tenha mais negócios online, isso ajuda os processos de busca. Então, acho que a grande mensagem existem alternativas de você oferecer comércio eletrônico de uma forma segura, os recursos estão ali, estão disponíveis, as integrações estão bem facilitadas e podem ser exploradas. É realmente pesquisar e aproveitar o que está disponível ali. Natasha, muito obrigado, mas antes de eu deixar você ir, deixa eu te perguntar. Obviamente, todo mundo que está aqui pode entrar em contato com a VTEX para falar mais sobre isso e outros diversos temas. Tem algum site, algum contato, alguma informação, algum formulário para quem quiser obter mais informações com relação ao Shopping Payments da Google? Olha, o melhor lugar é wallet.google, tá? Vai levar vocês para a página principal do produto. Ali estão todas as soluções. São soluções maduras que estão rodando há muitos anos. Elas são de fácil implementação. Elas funcionam com os adquirentes que você já está usando e elas não custam nada. Eu acho que essa é outra coisa que é importante, né? Tanto na parte de shopping quanto as soluções do GP, a gente não cobra de ninguém na cadeia. Realmente nossa pauta é uma pauta de mais transações digitais disponíveis, tá? Natasha, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Obrigada a todos.